pandemia ameaça agravar de forma duradoura fome no mundo, diz a agência da ONU. Relatório estima que aumentou em 118 milhões o número de pessoas que enfrentaram a fome no ano de 2020. No Brasil, 23,5% da população enfrenta uma situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Bora saber sobre essa matéria? Bora pro vídeo! Chegando, amigos e amigas do nosso canal Chicote Neles, dedo aí no joinha, chicotada no like, splash, mande esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos, faça esse canalzinho pequenininho, canalzinho simples, humilde, que traz muita informação, ajude o nosso canal a chegar a muitas pessoas, compartilhando, deixando seu comentário no final do vídeo, né? Você assiste o vídeo inteiro, entende o assunto e deixa seu comentário. Tem um link do nosso grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp para a gente fazer uma amizade entre os inscritos, se conhecer melhor. Tem um link do nosso canal de música também, a gente tem um canal de música, tem um link na descrição desse vídeo na parte de comunidade. E se você deseja ajudar o nosso trabalho, o nosso canalzinho, tá passando aí o Pix, ajuda quem quiser, quem puder, com qualquer quantia. Agradeço a todos que têm ajudado. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado também tem as nossas contas bancárias com o Pix. Agradeço a vocês todos que têm colaborado. Muito obrigado, que o Criador abençoe você e sua família. E se você não puder ajudar, não tem problema não. Vamos lá para o assunto de hoje. O assunto agora desse vídeo. Vou ler a matéria para você entender. A pandemia de Covid-19 contribuiu em 2020, no ano de 2020, para o aumento do número de pessoas que passam fome e terá efeitos de longo prazo na segurança alimentar. Então, aumentou o número de pessoas passando fome. Alertou o relatório da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO. ONU, todo mundo sabe que é uma organização Illuminati, maçônica, e ela preocupa muito se o pobre ou a pessoa está na pobreza, na miséria, se ela está passando fome. Uma organização de Illuminatis ricaços, as famílias mais ricas do mundo. Você acha que eles estão preocupados se o povo está passando fome? Muito preocupado. Vamos ver o que diz mais a matéria aqui. Esse agravamento da fome do mundo, né? Esse agravamento da fome no mundo, o mais importante nos últimos 15 anos, compromete mais do que nunca a meta das Nações Unidas de erradicar a fome no mundo até o ano de 2030. Será que eles estão querendo erradicar a fome, gente? E como que eles vão erradicar a fome? Acabar com a fome dos pobres, hein, gente? Até o ano de 2030, nessa agenda 2030 da ONU, dos Illuminatis. Como é que será que eles vão eliminar a pobreza, a fome? No ano de 2020, entre 720 milhões a 811 milhões de pessoas no mundo enfrentarão a fome, ou seja, 118 milhões de pessoas a mais do que em 2010, no ano de 2010, se levarmos em conta a média dessa faixa, 768 milhões de pessoas, alerta a FAO. O relatório foi publicado em colaboração com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o IFAD, a sigla, com o Fundo das Nações Unidas para Infância,
a tal da Unicef. Eu lembro do Didi, né? Os Trapalhões, Didi, a Rede Globo, Unicef, todo mundo junto, preocupado com os pobres. Esses maçons iluminatis canalhas, não estão preocupados com nada do pobre. Acho que ricaço vai se preocupar com o pobre. O Programa Mundial de Alimentos, o PMA, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, tudo organizações iluminatis, tudo de ricaço. Os ricaços se preocupam muito com as pessoas, muitos bilionários, as 13 famílias mais ricas do mundo, comandam bancos, petróleo, estão muito preocupados com a fome dos pobres. Mais da metade das pessoas mal alimentadas vivem na Ásia, 418 milhões de pessoas. Mais de um terço na África, 282 milhões, e 8% delas, 60 milhões, na América Latina. Comparado com o ano de 2019, o acréscimo foi de 46 milhões de pessoas na África, 57 milhões a mais na Ásia e cerca de 14 milhões de pessoas a mais na América Latina e no Caribe. Abre aspas. Vemos que os números aceleraram ainda mais fortemente, lamentou o diretor em Genebra do escritório da FAO, das Nações Unidas. Você vê que esse escritório dessa FAO é na Genebra, na Suíça. O escritório principal da OMS, Organização Mundial da Saúde, é também na Suíça, em Genebra. Muito interessante, né? Uma coisa, parece que é uma coincidência, né? De forma mais ampla, o número de pessoas que não tiveram acesso à alimentação adequada ao longo do ano, ou seja, quem em alguns momentos do ano pode ter dificuldades para se alimentar, foi de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas no ano de 2020. 2 bilhões 300 milhões de pessoas, afirmou Burgel. Isso significa 320 milhões de pessoas a mais do que o ano de 2019. Acrescentou: houve fatores que contribuíram para esta situação, essencialmente ligados aos conflitos, ao impacto das mudanças climáticas, aos problemas econômicos que alguns países enfrentam ou enfrentavam, destacou Bourgeon. Em alguns países, principalmente os mais pobres, onde foram aplicadas medidas para prevenir a propagação da pandemia, as restrições de movimento impediram, por exemplo, que os pequenos agricultores levassem sua produção para os mercados, deixando-os sem renda para sobreviver. Quando eles falam países mais pobres, é o povo que é pobre. O país é rico, tem muitas riquezas, mas aí só fica na mão de uma parcela pequena essa riqueza, né? Principalmente, por exemplo, aqui o Brasil é considerado como um dos países mais ricos do mundo, mas a riqueza está na parcela, a maior riqueza está na parcela, no domínio dos ricaços, né? O povo só chupa dedo, né? Fica com as migalhinhas que caem das mesas desses bilionários canalhas. Já nas cidades há por vezes problemas de abastecimento, o que faz com que os preços aumentem, sublinhou Bourgeon, referindo-se a países da região do Sahel ou África subsaariana, como o Congo. Brasil. No Brasil, os dados da FAO mostraram que 23,5% da população sofreu com insegurança alimentar moderada ou grave entre os anos de 2018 a 2020. No período de 2014 a 2016, essa fatia era de 18,3%. Em números absolutos, um aumento foi de 37 milhões e 500 mil pessoas,
para 49 milhões e 600 mil pessoas. Antes era 37 milhões e 500 mil pessoas e aumentou para 49 milhões e 600 mil pessoas, praticamente 50 milhões de pessoas. Atraso de crescimento infantil. Mesmo antes da pandemia de Covid-19, não estávamos no caminho de eliminar a fome, todas as formas de desnutrição no mundo até 2030. Hoje a pandemia tornou essa tarefa ainda mais difícil, estima o relatório. Pior ainda, de acordo com as projeções deste documento, cerca de 600 milhões de pessoas poderão passar fome até o ano de 2030, em parte como resultado dos efeitos de longo prazo da pandemia de Covid-19 na segurança alimentar mundial do planeta Terra, o que é 30 milhões a mais do que um cenário no qual não teria ocorrido uma pandemia. Então, por causa da pandemia, eles estão colocando aí que 30 milhões a mais de pessoas irão passar fome no normal e aumentar a quantidade de pessoas a passar fome, mas com a pandemia isso acelerou 30 milhões a mais. O mundo não está a caminho de cumprir as metas de 2030 para nenhum dos indicadores de nutrição, diz o relatório, segundo o qual a pandemia de Covid-19 provavelmente teve um impacto na prevalência de múltiplas formas de desnutrição e pode ter efeitos para sempre duradouros. O relatório informa ainda que 22%, 149 milhões das crianças com menos de 5 anos são afetadas por retardo de crescimento, não tem um crescimento efetivo, destacando-se problemas de desenvolvimento cognitivo, quer dizer, mental, né? Tem dificuldade de raciocínio, que afetarão a vida desses menores, né? Das crianças. E aí, o que você acha disso, gente? Você acha que a ONU, a OMS e todas essas organizações e ONGs e órgãos estão preocupados se o povo vai passar fome, se o povo está empobrecendo mais, se o povo está cada vez mais na miséria, se o povo está passando necessidade? Essas organizações riquíssimas que estão na mão dos Illuminatis, das 13 famílias mais ricas do mundo e suas adjacentes, né, as suas ramificações, outras famílias que são comandadas por essas 13 famílias, você acha que elas estão preocupadas? Rico não preocupa com pobre, rico se preocupa com bolsa de valores, com investimento, com dinheiro, mais lucro. Povo é questão de número e eles querem erradicar a fome. Erradicar a fome? Como é que eles vão erradicar essa fome, gente? Como? Como vai acontecer isso aí? Deixe seu comentário, dedo no joinha, chicotado no like, splash, mande esse vídeo para outras pessoas e se o povo não se unir e se ajudar, não terá outro jeito de mudar a nossa situação. Se você ficar esperando por ONU, por presidente, por governador, sistema político, sistema bancário, sistema de igreja, sistema da mídia, esses caras ricaços, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, estão perdidos. Quem vai salvar o povo é o próprio povo, unidos. Esse é o maior medo desse sistema aí, o povo acordar e perceber que unidos nós podemos mudar a nossa situação. Agora ficar na dependência na mão desses canalhas, estamos lascados de verde e amarelo. Fui.